Leremos os versos 7 a 11. Abra sua Bíblia, acesse a palavra de Deus e confira aquilo que o Senhor nos diz. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Pode assentar. Tiago, o principal pastor da igreja de Jerusalém, é usado por Deus para falar aos seus irmãos. Notem o tom fraterno, afetivo, amoroso, pastoral, como se dirige aos irmãos. Nos versos lidos, eu destaco o 7º, o 9º e o 10º, quando Tiago insistentemente diz: irmãos, estejam atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer em meio aos desafios que enfrentamos como igreja do Senhor. E o grande desafio apresentado aqui por Tiago é o da paciência. Tiago chama os irmãos a viverem pacientemente, relacionando-se uns com os outros, em dias em que muitos irmãos se queixavam daquilo que sofriam. Vejam nos versos 7 e 8, quando Tiago está falando sobre o trabalho de um lavrador. E o trabalho de um lavrador precisa sempre vir acompanhado da paciência de quem planta e aguarda a chuva e aguarda o crescimento daquela lavoura para que finalmente então haja colheita. Tiago está dizendo aos irmãos que é necessário também os crentes viverem pacientemente, sabendo que o Senhor nos permitirá alcançar os frutos da nossa colheita nessa vida. Tiago já havia falado a esses irmãos sobre o risco de viverem murmurando, se queixando, porque esses irmãos se sentiam maltratados, em especial pelos ricos. Talvez até Tiago estivesse ciente de que alguns irmãos na igreja diziam: há irmãos aqui que são os nossos patrões e que não nos dão o tratamento que merecemos. Existe na linguagem de Tiago, e é a palavra de Deus inspirada, o alerta para o risco de transferirmos as nossas frustrações para os nossos irmãos. Tiago está dizendo: vocês se queixam da opressão dos ricos lá fora e chegam à igreja mal-humorados, cara sisuda, fechados, indispostos. Parece até que a igreja é o grande problema da vida de vocês. Tiago está falando também, irmãos, que alguns crentes guardavam as suas queixas no coração e ao chegarem à igreja demonstravam descontentamento, gemendo e lamentando. Tiago não está dizendo que os crentes deveriam olhar para a opressão de pessoas injustas e assim se omitirem. Não é isso que ele está dizendo. Deus usa Tiago para dizer a essas pessoas, a partir do verso 1, que eles deveriam lamentar pela atitude injusta, corrupta, opressiva. Vejam no verso 2, quando Tiago diz: quem explora o outro, quem maltrata o outro, as riquezas deste são riquezas da corrupção. Verso 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens,
e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, Tiago é usado por Deus para dizer: não explorem aqueles que trabalham para vocês. Sejam justos, sejam cuidadosos com as necessidades do outro, atentem para as necessidades daqueles que trabalham com vocês. Verso 4: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então ninguém na igreja poderia dizer que havia insensibilidade. Ninguém poderia dizer: chegamos à igreja com as nossas dores e as nossas lutas e ninguém nos ouviu. E ninguém se colocou a nosso favor, e ninguém orou por nós, porque Deus usa um apóstolo seu para dizer: está errado quem oprime o pobre, quem nega o justo salário ao trabalhador, quem desconsidera as necessidades do seu próximo será julgado por Deus. Dito isso, então Tiago diz: meus irmãos, não permitam que as tristezas da vida profissional, que as frustrações da vida social, que as queixas que vocês têm contra os outros contamine tanto o coração de vocês, a ponto de vocês chegarem à igreja cheios de murmuração, se queixando dos irmãos, sentindo-se injustiçados porque os outros parecem ter uma vida boa. Sejam pacientes. E então Tiago diz: todo crente deve aguardar a vinda do Senhor, quando finalmente toda injustiça, toda opressão, toda malignidade serão vencidas. É preciso paciência para vencermos as tribulações dessa vida, aguardando a vinda do Senhor. A ênfase aqui não está sobre julgamento ou maledicência, mas sobre a impaciência e a irritação de irmãos que no trato com outros irmãos se tornavam murmuradores, pavimentando o caminho das disputas e dos desentendimentos na igreja. E eu sei, irmãos, que todo crente em Jesus, todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo, não deseja provocar divisões na igreja, desentendimentos, não deseja se colocar como oposição à unidade do corpo de Cristo. Vejam que esse é um desafio para a igreja desde o seu nascimento. Em Atos, no capítulo 6, no verso 1, a palavra de Deus menciona o crescimento da igreja acompanhado de um desgaste entre irmãos que tinham origem judaica e irmãos que tinham origem grega, irmãos que não tinham origem judaica. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Queixa. Ora, as nossas viúvas, as viúvas de quem não tem origem judaica, não são lembradas. Mas as viúvas daqueles que viviam na Judéia são lembradas, são assistidas, são cuidadas. Essa murmuração cresce na igreja de tal modo que, sob orientação do Senhor, os apóstolos convocam a igreja para uma assembleia, para discutirem a questão e para resolverem aquele problema. Qual era o alvo final? Resolver a murmuração, impedir que alguns crentes vivessem se queixando de outros crentes. Deus julgará todos nós, irmãos. Por isso, é muito importante que decidamos hoje viver de modo aprovado por Deus. Um dia o Senhor nos perguntará por nosso trato com o irmão, que é parte do corpo de Cristo. Um dia o Senhor nos perguntará por nosso cuidado com a igreja, por nosso cuidado com o corpo de Cristo.
se nós contribuímos para mutilar o corpo do Senhor, ou se nós trabalhamos sob a direção de Deus para pavimentar o caminho da unidade, dos bons relacionamentos, da paz na igreja. O ensino bíblico de Tiago é: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Vejam o verso 9, Tiago 5,9, não vos queixeis uns dos outros. O verbo grego é stenazo. As duas traduções, irmãos, claras da palavra na língua grega são queixar-se ou murmurar. Então o que o Senhor está nos dizendo? Não murmurem uns dos outros, não se queixem uns dos outros. Lembro-me que há muitos anos, em uma outra igreja, ao me preparar para um período de férias, deixei uma escala de pregadores para servir a igreja naquele período de férias. E acredito que a seleção foi muito bem feita. Irmãos preparados, de bom testemunho, membros da igreja fiéis, homens piedosos, e todos aqueles irmãos foram escalados. E então, depois de algum tempo, eu recebi uma mensagem, na época em que não utilizávamos esses aplicativos de mensagens que utilizamos. SMS, nós nem lembramos mais disso. E a pessoa então dizia assim: pastor, eu não entendo porque eu não fui escalado para pregar na igreja. Porque sempre a mesma turma é escalada. Eu respondi: meu irmão, é a primeira vez em anos e anos de ministério que alguém se apresenta para pregar. Todos os outros que foram escalados não pediram coisa alguma. Eles foram convocados ou convidados e aceitaram o convite. Era uma igreja grande, uma igreja numerosa. É claro, irmãos, que não era possível utilizar todos os pregadores num período de 30 dias. Então, em oração, convidei vários irmãos. Mas alguém, então, enviou uma queixa. A pessoa que fazia queixa era distante. Não estava entendendo a visão da igreja de Cristo, porque aparecia de tempos em tempos. Mas ele se queixou porque não foi lembrado, porque não foi arrolado, porque não foi colocado entre aqueles que ele considerava a turma em destaque na igreja. Irmãos, esse não deve ser o sentimento que deve mover a mim e a você. Deus tem nos dado nessa igreja muitos membros que testemunham da sua humildade, da sua bondade, da sua generosidade. O que temos visto é o Espírito Santo produzindo em nós um sentimento comum de serviço ao Senhor. Mas é claro que o texto bíblico é útil até para igrejas saudáveis como a nossa. É útil para mim. É alerta do Senhor para mim e certamente será para você, para que você não se queixe do seu irmão. Há soluções para as dificuldades que surgem nos relacionamentos. Mas não é a solução o caminho da murmuração ou da queixa. O caminho covarde de quem, na ausência do irmão citado, diz aquilo que pensa, aquilo que quer, sem dar ao outro a oportunidade também de falar, de ouvir e de ser ouvido. Bem, o que Tiago está dizendo é: não se queixem. Sejam positivos, tenham paciência. Olhem para Tiago capítulo 1, no verso 19, quando Deus usa Tiago para dizer: meus amados irmãos. Tiago 1, 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o conselho da palavra de Deus. Devemos ouvir mais do que falar, certamente aprenderemos muito mais. Alguém até já disse que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, já como que amorosamente nos dizendo: ouça mais, fale menos, tenha cuidado com a impaciência com o seu irmão, ao invés de criticá-lo, invista na vida dele. Aguarde os frutos da sua semeadura na vida do seu irmão. Não se entregue ao pessimismo quando você pensa no seu irmão.
Não seja tão pessimista a ponto de olhar para aquele a quem Cristo aceitou, ou aquela irmã a quem Cristo aceitou e dizer: eu não aceito em minha vida, eu não valorizo, eu não tenho disposição alguma para compreender e caminhar com essa pessoa. Aliás, irmãos, não devemos ter medo algum de investir na vida de alguém. Talvez alguém mais negativo diga: o investimento perdido. Não, claro que não. Deus julgará cada pessoa. A sua disposição em cuidar do irmão, em investir no irmão, em abençoar o irmão, em tratar muito bem o irmão, caso ele não corresponda, um dia ele será julgado por Deus. Então Tiago está dizendo: meus irmãos, não se queixem de tal modo que vocês contaminem a igreja com um ambiente de pessimismo e de desprezo ao irmão. Olhem para o Salmo 37. Esse salmo, irmãos, realmente é um texto conjugado com aquilo que Tiago diz. Salmo 37, eu quero destacar os versos 1 a 8 inicialmente. Vejam o que Deus nos diz por meio do seu servo, o salmista Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. A palavra do Senhor nos alerta. Não fique irritado porque você considera que uma pessoa imerecedora prosperou. Não sinta-se injustiçado porque você acredita que alguém que não mereceria tal destaque tem tido destaque na igreja. Ora, se essa pessoa é injusta, ela então diante do Senhor responderá. Mas não seja você um irado, um furioso, um impaciente. Irmãos, o alerta do verso 8 me toca o coração. Certamente isso acabará mal. Tomar o caminho da murmuração contra o irmão, da queixa insistente, cansativa, negativa, carnal e até demoníaca, pode ter um desfecho ruim. É o que a palavra de Deus diz. Calma, creiam no justo juízo de Deus, o Senhor virá. E quando vier, Ele julgará todos. Quem é mau será julgado por sua maldade. Quem tem sido bondoso será pelo Senhor julgado e aprovado em sua bondade. Quem tem tomado o caminho da vida pecaminosa será julgado e condenado pelo Senhor. Quem tem vivido uma vida santa será julgado e aprovado pelo Senhor. Não somos nós os juízes, portanto, sejamos positivos e mais ainda. Tiago está dizendo: sejamos sinceros, não sejamos falsos. Aliás, irmãos, essa não é uma doutrina neotestamentária tão somente, é também antigo testamentária. Vejam o Antigo Testamento em Levítico, capítulo 19, verso 18, nos falando acerca dessa verdade. Talvez você acredite que apenas no Novo Testamento é que essa verdade é ensinada. Mas não, é toda a Bíblia que nos ensina acerca dessa verdade. Qual é o ensino do Senhor por meio do seu servo, após revisar a lei de Deus para Israel? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quando alguém decide que elegerá
uma outra pessoa como seu inimigo, e que precisa se vingar, e que precisa batalhar contra essa pessoa, está dizendo: Deus é injusto, eu preciso assumir o lugar de Deus, eu preciso assumir o lugar do justo juiz, e preciso me vingar, e preciso me irar, e preciso me constituir como inimigo dele, porque eu não acredito que Deus seja justo, eu não acredito que Deus esteja vendo todos, e eu não acredito que Deus dará a cada um conforme as suas obras. Então o ensino da palavra de Deus é: não assuma o lugar de Deus, não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo. Qual exército dividido contra si mesmo será forte? Qual igreja, e Tiago fala uma igreja, qual igreja em que as pessoas murmuram umas das outras e se queixam umas das outras, poderá prevalecer enquanto é atacada por Satanás, pelo mundo, pela carne? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então Tiago está dizendo: irmãos, não sejam falsos, não sejam covardes, mas também não sejam indelicados. Se há alguma diferença com o seu irmão, procure o seu irmão, converse, ouça. Talvez você irá se surpreender com aquilo que você ouvirá. Fale. Talvez ele também se surpreenderá com o que você tem a dizer. Talvez ele diga: meu irmão, sinceramente, eu não conhecia essa sua queixa, eu não sabia dessa sua murmuração. Vamos juntos caminhar sob a direção do Senhor e resolver a questão. Irmãos, não vos queixeis, não murmureis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está às portas, o juiz está chegando. Em breve o juiz julgará o seu povo. Ora, Tiago é usado por Deus para dizer: sejam positivos, sejam sinceros. Mas o que Tiago, na verdade, está dizendo é: sejam amorosos. Ao darem ao irmão o crédito de quem é membro do mesmo corpo, ao caminharem com o irmão de modo sincero, ao cantarem como cantamos aqui nessa noite, que nos amamos, e então nos esforçamos por praticar essa verdade, estamos atendendo ao Senhor Jesus e observando o seu grande mandamento. É quando Tiago, no verso 10, diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. No verso 11 ele diz: lembrem da paciência de Jó, e lembrem do resultado da vida de Jó. Então, sirvam-se como igreja. O chamado do Senhor para você é: sirva o seu irmão. Se alguém te feriu, peça a Deus a oportunidade de servi-lo, de servi-la. Perdoem-se. Perdão, irmãos, é uma decisão de crentes em Jesus, porque o homem sem Deus dirá que perdoar é perder a disputa, a batalha. Perdoar é demonstrar fraqueza. Perdoar é humilhar-se. Na linguagem do cristianismo, perdoar é vencer. Perdoar é se parecer com o Senhor. Perdoar é receber a aprovação de Deus. Perdoar é receber o selo de autenticidade de quem já foi selado pelo Espírito de Deus. Nós devemos sempre nos esforçar por enxergar o trabalho de Deus na vida do irmão. Enquanto sirvo e perdoo o meu irmão, eu creio que Deus está falando ao coração dele. Gálatas capítulo 6, no verso 9, Deus usa Paulo para dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mais uma vez, Deus usa um dos seus apóstolos para utilizar da figura da agricultura, do plantio. Meus irmãos, não se cansem de fazer o bem, não se cansem de cuidar do irmão, não se cansem de perdoar, de amar, porque em algum momento essa lavoura dará frutos. A
colheita será alcançada em algum momento. Não se cansem de fazer o bem. Vocês têm a oportunidade de fazer o bem, façam bem. Troquem a murmuração e a queixa pelo cuidado, pelo amor, pela gentileza. Escolham uma das possibilidades, irmãos. A palavra de Deus sugere que algumas pessoas são cansativas. Numa igreja numerosa, talvez você encontre alguém que está sempre com o olhar sombrio, o rosto cheio de pessimismo, atitude ruim, falta generosidade, falta amor, falta bondade. O apelo da palavra de Deus é: não se cansem, caminhem mais uma milha, façam um pouco mais, sirvam um pouco mais, suportem se preciso. Colossenses capítulo 3, no verso 13, diz-nos isso: suportai-vos uns aos outros. Parece difícil? Orem ao Senhor e suportem-se uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Aqui vem a resposta do Senhor para mim e para você. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, o que fazer? Suportar e perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Uma possibilidade é pedir a Deus, em oração, poder para suportar aquela pessoa que se apresenta cansativa. Mas também, irmãos, a alternativa da exortação. Vejam Mateus capítulo 18, no verso 15, quando o Senhor Jesus Cristo disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Você tem a oportunidade de pedir a Deus que te dê graça para caminhar, para perdoar, para amar. Mas você também pode pedir a Deus sabedoria para conversar. Eu sei que nem sempre é possível. Talvez você já tenha pensado em conversar, já tenha tentado marcar o momento, mas do outro lado a resistência, ore mais um pouco. O fruto do Espírito é também a paciência, meus irmãos. É a marca da salvação, aquele cujo Espírito tem produzido um fruto que não é conhecido do descrente, o fruto que marca a vida daquele que já recebeu o Espírito de Deus. Isso inclui paciência, longanimidade. É o que nos diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Porque não devemos nos queixar uns dos outros, e porque não devemos murmurar uns dos outros, porque poderemos ser julgados por Deus como quem não aguardou com paciência o juízo de Deus, e como quem atacou a unidade do corpo de Cristo, e como quem decidiu odiar a quem deveria amar, o seu próprio irmão por quem Cristo morreu. Nós podemos ser julgados por Deus, irmãos. Por isso, devemos trocar a ira, o ódio, pela paciência de quem aguarda a manifestação do Senhor. Aguardemos com paciência, porque os frutos dessa semeadura virão. Veja 1 João capítulo 3, os versos 2 e 3, quando a palavra do Senhor diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo que tem nele esta esperança, assim como Ele é puro. Os profetas são exemplos de paciência. Incompreendidos, perseguidos, maltratados, humilhados, aprisionados e mortos, mas continuaram proclamando a mensagem do Senhor, não pagando mal por mal. Jó, como eu já disse, é outro exemplo de paciência. Esse é o apelo do Senhor para todos nós. Sejamos pacientes e não nos queixemos uns dos outros. Sejamos pacientes e não murmuremos uns dos outros. Meus irmãos, é sempre precioso voltar a falar de mutualidade cristã, dos mandamentos mútuos,
Porque tal como numa família, como na sua casa, a igreja, que é uma família espiritual, lida com pessoas diferentes, que têm origens diferentes, que têm preferências diferentes. E no dia a dia da igreja é possível que irmãos que se considerem muito diferentes passem a se queixar frequentemente uns dos outros. O apelo da palavra de Deus é: não façam isso. Tolerem, amem, perdoem, caminhem mais uma milha com quem parece resistente, com quem parece indisposto, com quem parece carnal, com quem é afrontoso, com quem é desrespeitoso, com quem é indiferente, com quem, ao perceber a obra de Deus no corpo de Cristo, se mantém à parte como que um espectador na oposição, destilando queixas indevidas, murmurações injustas. O ensino da palavra de Deus é: sejam pacientes. Essa paciência deve ser vivenciada na igreja de tal modo que nós não nos queixaremos uns dos outros. Deus, pois, pelo seu Espírito, renove em nosso coração o compromisso da paciência, o amor por quem não parece amável, o perdão, o desejo de perdoar por quem parece imperdoável. Que Deus, pois, em Cristo nos abençoe. Meus irmãos,